Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da sua TV Anante. O tema hoje está muito legal, é o tema riscos psicossociais. Para isso eu vou pedir para o show abrir a nossa tela, nós estamos recebendo aqui diretamente do estado de Minas Gerais, o nosso palestrante, o nosso doutor Gustavo Veloso. Eu vou ler aqui um breve currículo dele, ele é médico do trabalho pela faculdade, pela FCM de Minas Gerais, especialista em medicina do trabalho, especialização em ergonomia, residência médica em nefrologia e autor dos livros A Gestão do PCMSO e A Gestão do PCMSO, reformulada a partir das exigências da portaria, número 6.734, de 9 de março de 2020. Doutor, seja bem-vindo, que representa o senhor estar participando em mais uma edição aqui da nossa TV Anante. Boa tarde, Valdir. Só queria acrescentar, Valdir, que eu também recentemente publiquei o livro Os Fatores de Risco Psicossociais do Trabalho, que é o tema aqui da nossa conversa. Ah, muito bom. Então já vou começar fazendo a primeira pergunta, né? Por que esse tema risco psicossocial do trabalho está tão em voga atualmente no contexto do trabalho? Na verdade, Valdir, o tema risco psicossocial do trabalho, ele já está sendo estudado e monitorado há décadas no mundo do trabalho. Podemos retroagir mais ou menos à década de 90, quando o avanço da tecnologia da informação trouxe para o contexto e conteúdo do trabalho importantes mudanças na sua organização. Com a internet das coisas, o avanço rápido de acesso, né, aos bancos de dados, que nós chamamos de Big Data, inclusive armazenados em nuvens, essa interconexão instantânea e global da comunicação 24 horas por dia, o trabalho ele se intensificou ao seu maior nível da história da humanidade. É como se o trabalho se apoderasse do pensamento do trabalhador e com ele não mais se desconectasse. E é nesse contexto que observamos a cada ano um crescimento da prevalência do adoecimento físico, mas sobretudo mental, dos trabalhadores. E os estudos científicos, eles apontam que o fator risco psicossocial do trabalho está diretamente relacionado a essa mudança do perfil de adoecimento da nossa população de trabalhadores. Ok, e doutor, e o que são... Pera aí, só um minutinho. Desculpe que meu celular estava... Vamos lá, a partir daqui. Bom dia, atenção agora. Vai, Valdir. Ok, muito obrigado, doutor. E o que são riscos psicossociais no trabalho? Bem, para essa resposta, temos que pontuar primeiro o que é psico e o que é social. Psico diz respeito aos aspectos cognitivos do trabalhador. São as suas ferramentas cerebrais com as quais ele vai interagir com o meio. Então, é a sua atenção, memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem, a sua capacidade de abstração, o pensamento para tomar as decisões adequadas, o planejamento, o julgamento, a crítica, etc. Enfim, são os inúmeros processos neurais que regulam o comportamento, o pensamento, as emoções e os sentimentos. E social. Social diz respeito à inter-relação que existe entre o trabalhador, através dos seus aspectos cognitivos, e o seu trabalho, com todas as suas fontes de estresse, tais como equipamentos do trabalho, as normas de produção, o ritmo e carga de trabalho, as relações interpessoais, a relação lazer-trabalho. A OIT, ela define os fatores de risco psicossociais do trabalho como sendo a interação entre os fatores do ambiente, o conteúdo e a organização do trabalho, ou seja, as fontes de estresse, né, do ambiente de trabalho, e a capacidade, a necessidade, a cultura, considerações extra-trabalho do trabalhador, que por meio das suas percepções e expectativas, portanto, os seus aspectos cognitivos, podem influenciar o seu desempenho, a sua satisfação e a sua saúde física e mental. Já o risco psicossocial do trabalho, ele vai existir nessa relação quando as fontes de estresse do contexto e conteúdo do trabalho, eles excederem a capacidade psíquica do trabalhador de administrá-las. Nesse cenário, o trabalhador entra num processo de exaustão psicológica e de adoecimento físico e, sobretudo, mental. Doutor, e como podemos identificar o risco psicossocial? Bem, a identificação do risco psicossocial do trabalho, ela é realizada através da elaboração da análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão técnica, ou chamada também fisiológica, e outra dimensão social ou psíquica.
Essa última, social e psíquica, ela aborda a dimensão cognitiva psíquica do trabalhador, ou seja, a sua percepção, a sua expectativa em relação aos fatores psicossociais do trabalho. Essa avaliação ela deve ser feita de forma individual, própria, singular para cada trabalhador. A análise ergonômica ela deve identificar se existe, na interação entre os fatores do ambiente, do conteúdo, da organização do trabalho e a cognição do trabalhador, ou seja, a sua capacidade, necessidade, cultura, se há um estresse negativo, que denominamos de distresse, que tem o potencial de adoecer o trabalhador. A análise ergonômica ela pode fazer essa avaliação de duas formas, de forma qualitativa e de forma quantitativa. Esse último, através da utilização de ferramentas, que nós chamamos de psicométricas, que são validadas tecnicamente para essa finalidade. Ela pode ser utilizada, essas ferramentas psicométricas, uma única, ou ela pode ser em combinação com várias ferramentas psicométricas. Aqui destaca uma coisa muito importante em relação a essas ferramentas. Ela deve ser escolhida pelo ergonomista para contemplar, no mínimo, a relação dos fatores psicossociais que foram incluídas agora, no final de 2023, na portaria do Ministério da Saúde, 1999 de 2023, 1999, 2023, que alterou a relação, né, a lista das nossas doenças do trabalho no Brasil para incluir uma gama de doenças de saúde mental que estão relacionadas aos fatores psicossociais do trabalho. Doutor, agora uma pergunta. E por que é tão importante registrar, né, o risco ocupacional ergonômico psicossocial no trabalho no programa de gerenciamento de risco, mais conhecido como PGR? Isso. É porque, a partir da inclusão do risco psicossocial no PGR, o que destaco, inclusive recomendo que seja feita por atividade, o programa pode prescrever ações específicas dentro de um plano de ação para aprofundar esse estudo dos fatores de risco psicossociais, bem como para eliminá-los. E ainda, por conseguinte, incluir, né, no PCMSO o risco psicossocial, assegurando que o programa adote medidas de ação, né, como vigilância em saúde, estudo clínico e epidemiológico das queixas e afastamentos dos trabalhadores relacionados à saúde mental, bem como realizar o estudo do nexo causal ocupacional entre o adoecimento dos trabalhadores relacionado à saúde mental e o trabalho. Doutor, chegou uma pergunta aqui muito interessante que eu vou passar aqui. Essa pergunta chegou aqui da nossa produção. Apenas os trabalhadores cujas atividades são identificadas no PCMSO com risco psicossocial do trabalho devem ser monitoradas pelo programa no tocante à relação saúde mental e trabalho? Audiência é uma questão muito importante, porque o PCMSO ele deve monitorar individualmente todos os trabalhadores que foram identificados lá na análise ergonômica em situação de estado de alerta, que nós chamamos de sofrimento, né? Ou então em estado de risco, de exaustão, a partir da sua autoavaliação em relação aos fatores psicossociais do trabalho. Portanto, independentemente da atividade do trabalhador ter ou não o registro, né, no PCMSO, do risco ocupacional ergonômico psicossocial do trabalho, o programa deve se reportar à análise ergonômica para a identificação desses trabalhadores. Doutor, existe alguma normatização determinando que as organizações promovam a gestão do risco psicossocial no trabalho? Temos sim, Valdir. Vamos começar da NR1. A norma regulamentadora NR1 ela determina desde janeiro de 22 que o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, identifique todos os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Destaco que a nossa literatura especializada já traz há décadas que os fatores de risco psicossociais do trabalho são potenciais agentes para possíveis lesões ou agravos, né, à saúde do trabalhador, sobretudo para a sua saúde mental. Já a NR17, a norma reguladora 17, que trata sobre ergonomia, traz também, desde janeiro de 22, ela traz e determina que na avaliação da organização do trabalho, a análise ergonômica deve incluir a análise dos aspectos cognitivos que possam comprometer a saúde e segurança do trabalhador, ou seja, a identificação do estresse negativo, o distresse, que pode existir da relação
entre a dimensão cognitiva psíquica do trabalhador e o contexto e o conteúdo do seu trabalho, ou seja, os fatores de risco psicossociais do trabalho. Destaco ainda em relação à NR17 que ela permite à organização elaborar uma análise ergonômica preliminar em detrimento de uma análise ergonômica do trabalho, dependendo do risco e dos requisitos legais. Em relação especificamente aos fatores psicossociais do trabalho, e aí destacando o requisito legal, a portaria do Ministério da Saúde, né, que eu já citei, de 1999 de 2003, que atualizou aquelas doenças do trabalho relacionadas aos fatores psicossociais do trabalho. Então, a portaria traz uma série de fatores psicossociais do trabalho e que deve, obrigatoriamente, constar na análise ergonômica preliminar. De sorte que a relação desses fatores psicossociais, eles devem ser contemplados, tanto na preliminar quanto na análise ergonômica. Haja vista que são perigos oficialmente relacionados, né, ao adoecimento mental dos trabalhadores. Doutor, e quais são os pilares para a gestão do risco psicossocial no trabalho nas organizações? Nós temos na literatura uma série de modelos, né, de gestão de risco psicossocial. É um assunto extenso, mas eu vou destacar aqui apenas um, que são os pilares, por exemplo, que nós temos de um órgão britânico de regulamentação de saúde e segurança do trabalho, que é o Health and Safety Executive, que é conhecido como HSE. Para a gestão do risco psicossocial, o que o HSE nos propõe, nos recomenda? Passo 1, que a cultura da organização, primeiro, deve estar preparada para esse tipo de gestão. Ou seja, todos os gestores, todos os trabalhadores, primeiramente devem ser capacitados sobre o tema. Passo 2, a organização ela deve identificar os fatores psicossociais do trabalho. Isso é um destaque muito importante. Passo 3, identificar os trabalhadores que possam ser prejudicados e como eles podem ser prejudicados. Daí, esse passo 3 mostra a importância do caráter individual da gestão dos fatores psicossociais do trabalho. Então, ela tem esses dois caráteres, o coletivo e o individual. O passo 4 é avaliar os riscos psicossociais do trabalho, ou seja, identificar onde existe o estresse dessa relação entre os aspectos cognitivos do trabalhador e o trabalho, para identificar exatamente os riscos psicossociais. O passo 5 é registrar todos esses resultados e o passo 6, como todo modelo de gestão, monitorar e revisar todos esses passos. Doutor, é uma pergunta assim, muito interessante, né? Como está o registro do adoecimento da saúde mental dos trabalhadores no Brasil relacionado ao trabalho? Olha, Valdir, infelizmente, muito subnotificado. Aliás, como todos os registros relacionados à doença do trabalho no nosso país. Especialmente em relação à saúde mental, dados recentes do INSS apontam que, no ano passado, 2024, 472 mil empregados se afastaram do trabalho devido a transtornos mentais e comportamentais. Em relação a 2023, um aumento de 67%. Esse aumento, entretanto, ele trata-se de registros do INSS de doenças previdenciárias de saúde mental e não de doenças de saúde mental relacionadas ao trabalho. Quando nós comparamos o somatório de todos os benefícios B91, né, do INSS, considerados acidentados pelo INSS, relacionados à saúde mental, e o somatório de todos os benefícios B91, também do INSS, né, relacionado a outras doenças, por exemplo, fraturas e doenças osteomusculares, identificamos uma enorme disparidade estatística entre esses dois grupos. O que não acontece, por exemplo, entre trabalhadores europeus, quando nós analisamos essa mesma relação. De modo que nós podemos inferir que estamos nitidamente subnotificando as doenças do trabalho relacionadas à saúde mental aqui no Brasil. E por que isso acontece? Apesar do problema ser multifatorial, nós podemos acreditar um peso importante do problema a incipiente falta de gestão dos fatores psicossociais do trabalho nas nossas organizações. Doutor, e existem atividades econômicas às quais o médico do trabalho deve estar mais atento
em relação aos riscos, né, ao risco psicossocial no trabalho? Sim, perfeitamente. É muito importante, né, que o médico do trabalho tenha em mente aquelas atividades em que ele tem que ter maior atenção, maior cuidado. Sobretudo as atividades econômicas, cujos profissionais lidam com pessoas, com o mercado financeiro e sistemas online. Além disso, organizações que apresentem também situações de trabalho e serviços, por exemplo, trabalho noturno, trabalho isolado, serviço de emergência e saúde, serviços sociais, tem maior probabilidade de violência e assédio. Doutor, e por fim, essa última pergunta é livre para suas considerações finais. Primeiramente, aproveitando também, agradeço a sua participação no programa e, logicamente, a gente não pode encerrar esse programa sem as considerações finais. A palavra é sua, doutor. Perfeito. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão, né, quando nós abordamos o tema fatores psicossociais do trabalho. A reflexão é a seguinte: cada trabalhador vê o seu trabalho como ele é, fruto da sua vivência, da sua personalidade, das suas necessidades e capacidades. É uma relação singular, subjetiva, para a qual não se aplica comparações, preconceitos ou pressentimentos por parte dos profissionais de saúde, de nós médicos do trabalho. Não devemos analisar ou julgar os trabalhadores cuja relação entre os fatores psicossociais do trabalho e a sua cognição ela é permeada por estresse, por esse estresse negativo. Mas acolher esses trabalhadores com ética e profissionalismo, a fim de lhes proporcionar saúde e qualidade de vida no trabalho. Agradeço muito, doutor, a sua participação no nosso programa na TV Anante e, aproveitando, espero vocês para uma próxima edição com mais um tema muito especial. Fiquem com Deus e até a próxima.